Paz, meus queridos, bom dia para cada um de vocês. Quero começar essa manhã fazendo uma oração por cada um de vocês que está me acompanhando, para que tenha um dia de bênção, um dia com a mão do Senhor estendida sobre você. Eu posso não te conhecer, mas estarei orando por você, porque eu sei que o Deus que conhece todas as coisas sabe a tua necessidade deste momento. Por isso eu quero interceder por você. Coloque diante do Senhor, coloque diante do altar de Deus todas as tuas necessidades neste momento. Meu Deus e meu Pai, nós sabemos que os teus planos são infinitamente maiores do que nós pensamos ou imaginamos. E neste momento, nós colocamos diante de Ti, diante do Teu altar, todas as necessidades do Teu povo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, assim como naquele momento Elias fez uma oração confiando plenamente no Teu poder e o fogo desceu sobre o altar. Eu tenho certeza que neste momento Tu és o mesmo Deus que está descendo sobre cada uma destas vidas, que nós estamos colocando diante de Ti. E Tu estás contemplando a necessidade de cada um. Por isso, Senhor, olha para cada um, para a situação financeira, para a situação no seu lar, para a saúde de cada um, para a situação dos negócios, de aluguéis, de casa, do emprego novo ou alterações no emprego. Sim, meu Deus, agora por cada um nós clamamos, Senhor, pela vida, pela família, pela vida emocional, sentimental e financeira, espiritual de cada um. Nós colocamos diante de Ti, meu Deus, porque Tu tens todo o poder, toda a autoridade. A soberania está em Tuas mãos e nós cremos que o Senhor vai restaurar vidas nessa manhã. E cada um neste momento vai sentir o fogo do Espírito Santo descendo sobre a sua vida. Aleluia! E as pessoas vão se sentir purificadas, vocês vão sentir a boa mão do Senhor sendo estendida sobre a tua vida, restaurando a tua vida familiar, restaurando o teu casamento, restaurando as tuas finanças, restaurando o teu ministério, restaurando a tua saúde, restaurando todas as áreas da vida de cada um, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que cada pessoa que está orando comigo agora com fé verá a resposta do Senhor vinda como fogo do céu na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, creia. Mesmo que neste momento você talvez esteja vivendo o silêncio de Deus. Nós sabemos que a nossa vida cristã, ela não é marcada somente com situações positivas, triunfos, conquistas, medalhas. Não, há também períodos de dor, tristeza, tratamento e talvez a situação que talvez eu e você tenhamos mais dificuldade de entender ou lidar, que é o silêncio de Deus. Simplesmente não vem mais respostas. Simplesmente eu e você parece que nos sentimos abandonados. Então, meus queridos, olhe para dentro de você e tenha a certeza de que Deus está contemplando a tua vida. Meu irmão, minha irmã, creia. Creia mesmo que você não está vendo nenhum movimento de Deus, nenhuma palavra, nenhum sussurro sequer. E parece que Deus se afastou de você, que Ele não está mais presente, que Ele não está mais atuando ao teu favor, que Ele te abandonou totalmente. Creia mesmo que aos teus olhos naturais nada acontece.
Meus queridos irmãos, podemos ver que o salmista passou por uma situação semelhante. Isso nós podemos ler no Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga o meu inimigo prevalece contra ele e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Temos que lembrar os outros momentos em que Deus já nos fez tantas maravilhas. E o autor desse salmo é um grande homem de Deus chamado Davi. O salmo aqui revela claramente alguns sentimentos que estavam presentes em seu coração quando ele escreveu esse salmo. Ele estava sentindo uma certa impaciência, uma certa ansiedade, quem sabe até uma certa revolta. E o motivo disso, meus queridos, era porque ele não estava ouvindo a voz do Senhor. Ele estava clamando a Deus, mas ele não estava tendo resposta. Ele se sentia como se Deus tivesse esquecido dele. Até quando, Senhor? Ele perguntava, para sempre se esquecerás de mim? Quem sabe você já fez essa pergunta? Era um sentimento de que Deus tivesse virado o rosto dele, de que Deus o havia esquecido, abandonado. Mas nós podemos ver também na palavra do Senhor que em certo momento, nosso Pai Celestial nos diz a nós, diz a grandes homens de Deus, não vos inquieteis, pois Ele está ciente de todas as investidas malignas de Satanás contra nossas vidas. Nada escapa ao nosso Deus, capaz de desfazer as obras do inimigo, as maiores artimanhas de Satanás, remover as prisões espirituais que nos aprisionam, remover todas as nossas dificuldades e ainda suprir as nossas necessidades, porque está escrito, nada é impossível para Deus. Agora, o que temos que fazer é que todos nós temos que confiar em Deus. Mesmo que nós já passamos por um momento semelhante a esse silêncio divino, nós podemos ver que isso acontece quando nós estamos passando por momentos difíceis. Nós podemos até, num estudo mais profundo, ver que alguns comentaristas da Bíblia sugerem que talvez este momento que ele escreveu aqui ocorreu durante o tempo em que o rei Saul estava perseguindo Davi. Mas o fato é que Davi estava passando por essa situação difícil, complicada. Ele estava com medo e não estava entendendo naquele momento porque Deus agia dessa forma diante do seu problema. Mas é bom lembrarmos que mesmo nessa dificuldade, com o silêncio de Deus, Davi era um homem fiel a Deus. E baseado nesse texto e nesse contexto, nessa manhã eu quero meditar com vocês sobre pelo menos 3 atitudes que aqui o salmista teve para lidar com essa situação. E ele teve essa atitude. Ele não parou de orar. Portanto, meu querido, não pare de orar, de clamar, de suplicar ao Senhor, porque Ele diz aqui, olhe para mim e responde, Deus meu, Senhor meu, ilumina os meus olhos. Davi não estava recebendo resposta, mas ele continua orando.
Mesmo com o seu coração cheio de impaciência, ansiedade, talvez até revolta, Davi tem algo bem definido em sua mente: não posso parar de orar. Não posso desistir de continuar clamando, de chamando pelo meu Deus. E ele é tão diferente de muitos de nós que paramos de orar. Desistimos com tanta facilidade diante da dificuldade. Quando estamos diante de uma dificuldade, paramos, desistimos, ficamos simplesmente paralisados. Queridos, vocês já notaram que na dificuldade o cristão não para de trabalhar, não para de se alimentar, mas muitas vezes ele para de orar e para de vir à igreja? Que estranho! O lugar onde Deus está, mesmo que Ele não está respondendo, Ele é o único que pode resolver as situações. Gente, faz mais sentido orar do que murmurar, buscar ao Senhor do que paralisar. Faz mais sentido adorar do que se vitimizar, do que ir falar para a vizinhança. Precisamos, queridos, meditar na vida dos grandes homens de Deus, lembrados até hoje: José, Moisés, o próprio Davi. Eles nos ensinam tão bem como lidar com o silêncio de Deus. Mas a primeira atitude: nunca pare de orar. Em segundo lugar, também não abandone a sua confiança em Deus. Ele diz aqui: eu, porém, confio em teu amor, meu coração exulta em tua salvação. Davi estava dizendo: vou continuar confiando. Apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, a minha fé está em ti, Deus Todo-Poderoso. Mesmo diante do silêncio de Deus, o salmista aqui nos mostra que ele continua confiando a Deus. Eu, porém, continuo confiando no teu amor. Jó passou por uma situação tão parecida com essa de Davi. Jó, ele diz no capítulo 19: clamo, socorro, mas ninguém responde. Grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou o meu caminho para eu não passar e cobriu de escuridão a minha estrada. Ele diz que Deus fechou o meu caminho. Querido, algum momento você já se sentiu assim? Você já passou por essa situação? Num beco sem saída e nada de ouvir a voz de Deus, nada de ter uma resposta. Mas vamos ver a atitude de Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, ele é a minha única esperança. Apresentarei a ele a minha causa. Ou seja, a resolução de Jó foi: vou morrer confiando no meu Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Queridos, nós podemos ler em Hebreus 10: não lance fora sua confiança, ela terá uma recompensa. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm no Deus Todo-Poderoso, pois essa atitude de confiança será ricamente abençoada. Então, a segunda atitude que nós devemos ter é: não abandone sua confiança em Deus, mesmo que Ele esteja em silêncio. Continue confiando, crendo, buscando. E a terceira atitude: agradeça. Tenha um coração grato. Agradeça o que Ele já fez, como diz aqui no verso 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu quero cantar ao Senhor por tudo que Ele já tem feito na minha vida.
Assim como Davi, ele ora, ele confia, mas ele também agradece por todos os livramentos, por todas as bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor já tinha feito na vida dele. Eu estou convencida de que a gratidão é um dos grandes segredos para quebrar com o silêncio de Deus. Para que Deus volte a falar, portanto, troque a murmuração, o resmungo, a tristeza, a lamúria pela gratidão. Assim como ele diz, cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Oh, aleluia! Troque o questionamento por louvor. Quero cantar ao Senhor. Precisamos parar de querer condenar Deus para nos justificar pelas nossas falhas, pela nossa falha de fé. Se as coisas não estão dando certo e Deus está em silêncio, vamos fazer um autoexame. Será que estou realmente caminhando no caminho da obediência? Consultei a Deus quando eu entrei nessa situação? Será que eu convidei a Deus para fazer parte deste negócio? É momento de analisarmos qual é a nossa parte neste silêncio de Deus. Será que eu agi de maneira que Ele se agradou das minhas atitudes? Sim, meus queridos. É verdade que às vezes parece que Deus está em silêncio. Mas uma coisa você deve ter certeza: Ele nunca está ausente. Ele te contempla, Ele sonda o teu coração, Ele sonda as circunstâncias ao teu redor. Ele nunca deixou de olhar para você. Pode ser que Ele está trabalhando, Ele está te aprimorando neste momento de silêncio. Então, se você está passando por este momento de silêncio de Deus, jamais pense em parar de orar. Não abandone sua confiança em Deus e agradeça a Ele por tudo que Ele já fez na tua vida, todos os livramentos, pela tua família, pelo ar que você respira. Parece tão pequeno, mas sem Ele não temos vida. Queridos, veja que nós podemos ver no outro salmo, no Salmo 40, onde nós podemos ver um outro trecho de uma reflexão de Davi, onde ele diz, depois de diversas situações, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Queridos, Ele sempre faz isso quando nós confiamos nele, quando esperamos o tempo dele agir em nossas vidas. E o salmista continuou: deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Meus queridos, este é o mesmo Deus a quem eu e você servimos. E ele continua dizendo: como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem daqueles que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, Tu nos fizeste tantas maravilhas e Teus planos para nós são tantos que nós não podemos nem sequer contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Essa é a maior verdade. Para algumas situações, às vezes não temos resposta, mas Deus está trabalhando o tempo todo na nossa vida.
nos livrando, protegendo, cuidando. A cada amanhecer a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, porque se estamos vivos, ainda há esperança. Mesmo no silêncio de Deus, é possível ouvi-lo dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele te diz mais: ele fará maravilhas se aprendermos o mistério do seu silêncio. Se o louvarmos, se exaltarmos o seu nome, se adorarmos com nosso coração grato, mesmo que nas vezes em que parece que ele está retirando as suas dádivas momentaneamente das nossas vidas, não podemos parar de buscá-lo. A Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Seja grato, entoai cânticos de louvor a Deus. Agrade ao Senhor. Mostre que você é apaixonado por Deus. E se alguma falha há, arrependa-se. Deus está ali para te perdoar e falar com você. Querido, tudo que Deus faz tem um propósito grandioso, extraordinário. Mesmo o silêncio de Deus é um trabalhar em nossas vidas. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada em vão. Tudo que Ele faz tem um propósito bem claro, definido e estabelecido desde a eternidade. Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus.